Voltamos a falar diretamente da OAB Maringá, onde acontece o evento Conect Inovar 2025, promovido pelo Sinduscom e reunindo todos os líderes, todos os envolvidos no setor da construção civil para ajudar a pensar inovações, boas práticas. E entre os participantes e palestrantes está o prefeito Silvio Barros, que está conosco agora aqui no nosso estúdio móvel. Bom dia. Bom dia, Brenda. É um prazer a gente estar aqui conversando com os ouvintes da CBN. Vamos adiantar um pouco para os ouvintes o que os participantes aqui do evento vão poder ouvir sobre a sua palestra. Bem, o que a gente vai compartilhar aqui é sobre as tendências da construção na ótica do município. Como que a gente concilia com políticas públicas municipais aquilo que está acontecendo de inovação na construção civil. E uma das coisas importantes é a construção carbono neutro e carbono negativo. A construção civil é um grande emissor de carbono e o que nós estamos propondo é que o poder de compra do Estado, a capacidade que o Estado tem de contratar obras, seja usada para contratar obras que fazem bem ao meio ambiente e reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Então a gente já está trabalhando nisso, nós já estamos com um projeto de lei em andamento para que daqui para frente a cidade de Maringá, na medida do possível, possa executar obras públicas feitas dentro dessa nova percepção de que precisamos cuidar de sequestrar gases de efeito estufa, porque senão as mudanças climáticas vão abrir outras crateras na nossa vida. Silvio, como colunista da CBN Maringá, por muitas vezes o senhor trouxe também inovações vistas em outros lugares, em outros países, em outras cidades, onde isso já acontece, onde isso já é uma realidade. Olhando para a nossa realidade, quais são as maiores dificuldades para colocar em prática essas soluções? Nós temos vários aspectos importantes para serem considerados. Um deles é a cultura. Nós precisamos mudar a nossa cabeça. A gente precisa entender que não é apenas uma decisão empresarial, corporativa, de querer produzir uma construção diferente. Não é apenas uma decisão política de querer contratar esse tipo de serviço, mas o consumidor, de modo geral, precisa aceitar isso. Se nós fizermos um prédio de 20 andares de madeira aqui em Maringá, será que o investidor compra? Infelizmente, na realidade brasileira, edificação de madeira está relacionado com o pobre. E no mundo todo hoje é exatamente o contrário. A sede corporativa da Microsoft nos Estados Unidos é o maior prédio de madeira do mundo hoje. A sede da Amazon é de madeira. A sede da Google está sendo construída em madeira. Então nós estamos falando das maiores empresas do mundo com uma visão totalmente diferente e alinhada com o que vem pela frente, com o futuro. Mas nós precisamos incorporar essa cultura na nossa realidade. E esse vai ser um obstáculo. Outro obstáculo importante é a capacitação profissional. Para a gente fazer um prédio de 20 andares de concreto, tem um monte de engenheiro que faz. E de madeira. Quem assina? Quem é que está habilitado a fazer o cálculo estrutural e assinar a responsabilidade técnica? Então, aqui no Brasil hoje nós ainda não temos profissionais qualificados na necessidade da demanda. Tem gente que faz muito bem, mas é pouca gente. Então, nós vamos precisar qualificar pessoas para a elaboração dos projetos, mas também vamos precisar qualificar pessoas para a obra, porque é muito diferente a construção de uma obra carbono neutro ou carbono negativo do que uma obra convencional. Não é um pedreiro que a gente vai precisar numa obra dessa. Então, são diversos aspectos que nós precisamos levar em consideração, mas que fazem parte dessa virada de página, para que a construção seja efetivamente inovadora, que ela seja uma contribuinte positiva para os desafios que a gente tem pela frente. E falando em desafios também já frequentes,
O senhor, como prefeito, tem que pensar a construção civil em vários aspectos. A gente está falando de prédios públicos que precisam ter acessibilidade, a gente está falando de necessidades viárias que vão surgindo conforme a cidade vai se desenvolvendo. A gente está falando de habitação. Olhando hoje para a realidade de Maringá, qual é a maior desses desafios, o maior desses desafios que nós temos hoje? E qual é o plano para enfrentá-lo? Para dizer bem a verdade, eu ainda não fiz o ranqueamento do maior desafio. Nós temos desafios, sim, na área habitacional, e esses desafios também serão superados com inovação. Hoje aqui nós vamos poder compartilhar com o setor da construção algumas inovações interessantes que a Prefeitura de Maringá pretende apresentar na solução de habitação de interesse social para baixa renda, baixíssima renda. Aliás, a gente tem projeto para faixa zero, para quem não tem renda nenhuma. Então, são aspectos inovadores e que são grandes desafios. Mas existem desafios, Brenda, que não são necessariamente quantitativos, mas são qualitativos. Um exemplo, nós temos pessoas portadoras de necessidades muito diferentes, pessoas com deficiências, que precisariam ter um espaço de moradia adequado para a sua própria necessidade. Embora o programa Minha Casa Minha Vida exija unidades habitacionais em cada conjunto habitacional adequada e adaptada para pessoas com deficiência, o modelo do Minha Casa Minha Vida é de que a pessoa compra o imóvel. E quando aquela pessoa que tem deficiência falecer, o que acontece com o imóvel? Com o objetivo para o qual ele foi construído. Ele é um imóvel especial, ele é diferente. Ele vai ser usado por um herdeiro, por uma pessoa normal. Então, ao longo do tempo, ele perde a sua função. Nós estamos propondo a construção de condomínios específicos para moradores que têm deficiências, mas eles não compram, eles fazem arrendamento vitalício. E quando essa pessoa mudar de cidade, ou se ela falecer, outra pessoa que precisa do mesmo tipo de unidade vai poder ocupar. E aí o imóvel não perde a sua função, ele pereniza a sua função. Não existe no Brasil isso. Nós estamos aqui em Maringá propondo, pela primeira vez, junto com a Coapar, a construção de condomínios para PCD. Então, a gente, só que como eu disse, ele é um desafio qualitativo. Não, nem se compara com a demanda e a necessidade de unidades habitacionais de interesse social para a população em geral. Mas ele é importante. A gente não pode fazer de conta que esse desafio não precisa ser superado. Então, o ranqueamento dos desafios, no nosso entender, não é a coisa mais importante. O importante é que a gente encontre boas soluções para quem precisa. Prefeito, obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Nós conversamos com o prefeito Silvio Barros, que é um dos palestrantes aqui do Conect Inovar 2025, que acontece na OAB Maringá. E nós seguimos com o nosso estúdio móvel.